Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um treino. Vambora. Vamos pra corrida, gente. Vamos lá. Bom dia a todos aí. Saúde. Este é o William, brasileiro, carioca, morador do bairro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. William é uma pessoa comum com uma conquista pessoal extraordinária. Difícil acreditar que alguns anos antes, William era assim, 106 quilos, depressivo e sedentário. Hoje, William é assim, 30 quilos mais magro e apaixonado por uma nova vida vibrante, disciplinada, com corridas e exercícios físicos e boa alimentação. Vamos conhecer um pouco como foi a virada de vida desse homem comum, como você e eu, mas que hoje tem um resultado pessoal extraordinário. Eu sou o Nil e esse é meu perfil Fitness Mudando Vidas. Estamos aqui na casa do William, né? A pessoa que eu tinha prometido a vocês que ia fazer essa entrevista, conhecer um pouco do antes e o depois dessa pessoa que hoje é um exemplo de vida, de vitalidade, de que você pode mudar a sua vida, mudando seus hábitos, mudando a sua mentalidade. Seja bem-vindo. Então, William, mais uma vez aqui a gente conseguiu finalmente essa entrevista, né? Demorou muito, mas conseguimos. Você é uma pessoa que com certeza tem seus compromissos, mas foi difícil conseguir te encontrar, hein? Fala um pouquinho quem é o William. O William hoje, o William há uns anos atrás. Como você se vê, William? Conta para as pessoas um pouquinho o que motivou você a hoje ser esse William que está aqui na minha frente, uma pessoa com um porte atlético. Eu olhando para você, eu te daria uns 40 ou 42 anos. Eu acredito que você tenha até mais do que isso, mas você tem uma aparência realmente bem saudável. Mas sempre foi assim? Gente, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aí do outro lado. Então, Newton, nem sempre foi assim. Antes eu tinha uma vida mais sedentária, né? Uma vida bem sedentária, vamos dizer assim. Gostava de comer em grandes quantidades. Eu acho que a alimentação, ela influi muito na tua vida. Você é o que você come. Então, assim, hoje, o Williams de hoje é bem diferente do Williams de ontem. O Williams de ontem comia muito, era muito controle remoto, deitado no sofá o tempo inteiro. E cheguei aí a atingir 106 quilos. Rapaz. E graças a Deus aí eu fiz um esforço, eu voltei, né, a ter uma vida mais saudável, fazendo atividade física, diminuindo a alimentação, ou seja, a quantidade de comida. Eu como de tudo, mas hoje eu como pouco, como menos. Mas como é que era o William antes? Você hoje está contando do William de agora. Mas o William de antes, que não tinha esses hábitos, como é que você se sentia nessa época onde os seus hábitos eram, pelo que eu estou vendo, totalmente desorganizados? O William, como eu te falei, bastante sedentário, não tinha um horário para dormir. Dormir, inclusive, faz parte da tua alimentação, faz parte da tua vida, você dormir bem. Ou seja, dormir é como se fosse você se alimentar, porque alimento e dormir tem que ter horário. Se você dorme cada noite num horário, não tem um horário certo para dormir nem para acordar, teu organismo fica desregulado, ele fica confuso, e isso vai causar o quê? Pode causar prisão de ventre, ou então a pessoa vai no banheiro mais do que deve ir. Então eu entendo que o Williams de ontem, ele não tinha regra para nada, para comer nem para dormir, e isso me afetava muito. Eu era um cara desmotivado, não tinha muita energia para fazer praticamente nada, e hoje não, hoje com esse novo estilo de vida, uma alimentação mais saudável, um exercício físico, como vocês podem ver aí, eu corro. Isso modificou muito a minha vida, me ajudou muito em todas as áreas da minha vida, inclusive na cabeça também. Hoje eu me sinto um cara mais
até a jovial, porque a jovialidade ela vem de dentro para fora. Então, isso ajuda muito a gente também. O exercício físico ele é primordial. Fala um pouquinho desse seu hábito de correr. Como surgiu o hábito do William corredor? Quantos quilômetros você hoje, né, faz esse seu percurso? Quantas vezes na semana? Fala um pouquinho. Em relação à atividade física, eu sempre tive em mente em voltar a fazer. Só que faltava o quê? Um gatilho, faltava um ânimo, faltava aquele empurrãozinho. E a gente interagindo no trabalho, nos lugares que a gente vai, principalmente no meu trabalho. Teve duas pessoas praticamente que me impulsionaram muito a correr. Foram dois colegas no meu trabalho que eu observava e eles falavam assim: pô, Júlio, você é um cara novo, tá gordinho, tal, cara, faz um exercício físico, faz uma corrida. Eu ficava naquela sempre pensando: pô, mas correr sua, correr cansa, é muito esforço. Cara, até que um dia minha esposa ela começou a fazer exercício físico, eu falei: não, eu vou acompanhar minha esposa. Comecei a caminhar. E foi um sacrifício, porque até para mim conseguir alcançar minha esposa na caminhada, eu pedia para ela me esperar. E dali eu fui desenvolvendo, que até que eu comecei a dar meus trotezinhos, a correr. Hoje, eu consegui correr, a quilometragem mais distante que eu já corri hoje foi 17 km. Eu consegui correr 17 km com vontade de correr mais. E isso é o ponto bom do exercício, você fazer o exercício e finalizar ele bem, finalizar ele com gosto de quero mais. O exercício físico é muito bom, gente, muito bom mesmo. E como é que é o William hoje? O William hoje é um cara mais disposto, eu não vejo mais dificuldade assim, se eu tenho uma atividade doméstica para ajudar a esposa, ou uma situação no trabalho, até os meus trabalhos em casa, eu não fico colocando tanta dificuldade, eu já tenho mais disponibilidade. Eu acordo 5h30 da manhã para mim correr. Quando eu volto outro. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu acho que talvez vocês nunca ouviram isso, mas é bom ser sincero e verdadeiro. Gente, para você fazer o que é bom e o que é certo, você nunca tem aquela vontade de fazer. Então, quando eu saio daqui, até hoje ainda, eu já corro há 5 anos mais ou menos. Até hoje, quando eu saio às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã para correr, muitas vezes eu saio daqui da minha casa sem vontade nenhuma. A vontade me pega na esquina. Quando eu volto assim: William, ainda bem que você foi, porque só fez bem para mim. E é assim que você tem que mentalizar. É dessa forma que você tem que objetivizar na tua vida, porque senão você nunca vai sair daí do teu sofá. William, e em relação a que a comunidade, o bairro onde a gente mora, como você consegue perceber ou ter essa percepção das pessoas? As pessoas hoje, na sua maioria, estão tendo esse tipo de pensamento? Hoje, o número de pessoas que estão como você, cuidando mais de si, da saúde, da boa alimentação, praticando exercícios, aumentou, diminuiu? Como é que você tem essa percepção? Então, é bem nítido que eu percebo que aumentou o número de pessoas que praticam exercício físico de uma forma geral. Mas aí a gente vai falar da caminhada, porque eu estou sempre no circuito da rua, da caminhada e da corrida. Realmente aumentou muito, em todas assim, praticamente as faixas etárias. Vejo pessoas da terceira idade, pessoas da nossa idade ali, inclusive tu falou do que percebe, né? Eu tenho uma aparência de 42, 45, obrigado aí pela parte que me toca, mas se Deus quiser, dia 21 de julho agora, são 52 anos, bem vividos. E assim parabéns. Eu tenho percebido que aumentou, jovens têm feito a prática da caminhada, da corrida. E assim, eu estou vendo que é uma cultura que tem se expandido. Isso, por um lado, é muito bom, mas também me preocupa um pouco, porque a gente tem visto aí que agora não tem muito aquela faixa etária de pessoas com problemas cardíacos, com problemas de saúde. Você vê jovens hoje que infartam, jovens de 30, 25, 35 anos. Então, assim, eu acho que tão importante quanto começar a fazer o exercício físico, se conscientizar que você precisa fazer,
antes você tem que fazer ali sua bateria de exames, como eu fiz também. Eu fiz toda a minha bateria de exame vascular, para saber como está o meu coração, né? Para saber, inclusive eu tenho, para você que tem aí, talvez você vai se identificar muito comigo, eu tenho hérnia de disco de L1 a L5, e eu não me deixo prostrar, não me deixo vencer por isso, mas tomando, claro, meus cuidados. Fiz agora, tem 3 meses atrás, uma outra ressonância, para saber como que está a situação da minha coluna, se eu tenho condições, porque às vezes eu posso sentir que tem, mas talvez não tenha. Mas graças a Deus o médico falou que eu tenho condições de correr. Então assim, tem que ter esses cuidados, porque o exercício físico ele é muito bem-vindo, ele é primordial, mas sendo feito com essas cautelas, de fazer seus exames prévios, para saber como que teu corpo está por dentro também.